Você vai conhecer um empresário que cultiva eucalipto há mais de 18 anos. É nesta área, com 200 hectares plantados, que o Murilo cultiva eucalipto há 18 anos. A plantação fica no município de Inhumas, região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás. O empresário atua no ramo de plantio e reflorestamento. Ele confessa que, no início, algumas pessoas não acreditaram no investimento. Estou há 18 anos no mercado florestal, né? O eucalipto foi a primeira reflorestamento que eu fiz muda, que eu investi em campo, em áreas minhas, né? No início eu comecei em áreas próprias, né? E na época o pessoal até achava que eu era meio doido, como se diz, né? Como dizia meu pai, né? Porque meu pai é uma terra de Inhumas, uma terra de cultura, eu investi em eucalipto, que o pessoal tinha uma ideia de plantar eucalipto em partes fracas da fazenda. Então, assim, como a nossa região é muito agricultura e pecuária, quando entra essa parte florestal, ambiental, então ainda tem um choque desse pessoal. Então, o que eles fazem? Área de reserva, área mais fraca, então o pessoal às vezes fazia até errado e plantava eucalipto nas piores áreas da fazenda. E isso mostrou um leque do eucalipto que hoje reflete todo o mercado agora, porque o pessoal não teve produtividade, não investiu certo, não pôs muda de qualidade, não fez as adubações e os manejos corretos. Então isso deu meio uma queimada no eucalipto no nosso estado. Apesar do cenário atual, o empresário acredita que em breve a produção de eucalipto ganha ainda mais força no estado de Goiás. A demanda do eucalipto está voltando, devagar, né? Porque ninguém está plantando no estado de Goiás. Mato Grosso do Sul já tem projetos com a fábrica de celulose e outros meios para escoar a produção da madeira de eucalipto. O foco maior nosso é biomassa, que seria lenha, cavaco, né? Então o eucalipto ele vem agora. Eu acredito que em 2 a 3 anos ele volte ao que ele já foi. A poder atender o mercado com um preço justo que o produtor possa investir também e possa ter retorno. As áreas de plantio de florestas como eucalipto no Brasil estão distribuídas em todo o território nacional, sendo a região Sudeste com 54,2%, a que apresenta maior quantidade de áreas plantadas, seguida pelas regiões Nordeste com 16,4%, o Centro-Oeste 12,2% e Norte 5,5%. Os benefícios da plantação de eucalipto em uma propriedade rural são muitos, mas assim como qualquer outra cultura, sua implantação requer alguns cuidados e planejamentos. O eucalipto se adapta com facilidade a todas as regiões e clima, mas escolher as espécies que mais estão de acordo com as características do plantio pode garantir que as plantas se desenvolvam em menor tempo, além de mais saudáveis. Cada região é uma espécie adaptada, né? Então hoje a que é mais adaptada para o estado nosso aqui, para o Centro-Oeste, é essa espécie aqui que a gente está modificando o jardim clonal dela. É um jardim clonal de 20 dias de I144, certo? É o eucalipto mais adaptado hoje para a nossa região. Já tiveram outros, como o Superclone, tem ainda, né? Existem. Na linhagem do Urograndes, o Superclone, mas é um eucalipto mais exigente de solo. Então o pessoal meio que foi deixando ele de lado, o Superclone, e partindo mais para o I144, que é um eucalipto mais resistente para a nossa região. Atualmente, o empresário utiliza 2 tipos no processo de produção do eucalipto. Um é o sistema clonal e o outro é seminal. Hoje, em termos clonagem, eu faço o eucalipto I144, o VM01, que é uma linhagem mais voltada para tratamento, o eucalipto Citriodora, que é o cheiroso, né? E eucalipto camaldulense. Aqui eu trabalho hoje com 2 processos na produção de muda de eucalipto, que é o processo de clonagem, que é esse, que é a primeira parte dele, que é o jardim clonal, e também a parte seminal, que é o semeio da semente do eucalipto. Então são 2 processos diferentes que a gente trabalha aqui hoje no viveiro ambiental. O semeio é feito, a semente, a gente preenche os tubetes, né, com o substrato correto, e o pessoal faz o semeio manual. Em alguns casos eu tenho algumas plantadeiras, mas na maioria das vezes, quando é o semeio de eucalipto, pela semente ser muito pequena, é tudo manualmente mesmo. Para a produção de eucalipto, o manejo e a irrigação são essenciais. Por isso, o empresário ressalta a importância de uma boa estrutura.
tem que ter toda a estrutura de estufas, né? Irrigação tem que estar redonda, não pode ter muita água, nem pouca água, tem que ser a medida certa, né? Então, o processo é a estrutura, que eu venho fazendo há 18 anos, né? E ainda estou melhorando, com certeza tenho muito a melhorar, mas o grande segredo é o manejo e uma boa estrutura. Outro detalhe importante no cultivo do eucalipto é a produção de mudas, que varia de 120 a 150 dias, dependendo da espécie. Só depois desse período que as mudas vão estar prontas para ir ao campo e desenvolver a árvore. Hoje vai variar aí entre 120 a 150 dias a produção de uma muda de eucalipto, tanto na clonagem como no semeio da semente também. Então hoje aí é em torno de 4 a 5 meses para uma muda de eucalipto chegar no padrão de campo, que é uma muda já rustificada, que pode aguentar todo o estresse do campo, né? Que é sol, falta de chuva. Atualmente, os viveiros florestais utilizam a produção de mudas por tubetes. Nesse caso, a retirada da muda deve ser feita com cuidado para não arrancar a muda do torrão. Esse é o primeiro passo. Eu vou tirar um broto desse, correto? Esse broto aqui com 3 pares de folha. Esse broto aqui, ele vai para um tubete. Depois de colocado no tubete, ele vai para a estufa. Onde na estufa ele vai ficar em média de 30 dias, 20 e poucos dias, certo? Depois desse processo da estufa, ela já vai para a parte de sombrite, que ela já sai para fora. É meio campo que a gente fala, né? Então, ela vai ficar nessa parte de sombrite aí mais uns 30 dias e depois ela vai para sol pleno, que é o pátio que a gente fala. É onde a muda ela vai se desenvolver com o sol, com água, da maneira correta para até atingir esses 150 dias. Aqui no campo, o preparo do solo é essencial para receber as mudas de eucalipto, que após cerca de 5 meses já estão prontas para desenvolver as árvores. Depois da produção da muda, do processo de produção de muda, que vai girar de 120 a 150 dias, a muda vem para campo. Como ela vem para campo? O solo primeiro tem que estar todo preparado, corrigido, com calcário. Eu faço a correção, a gradiação, a nivelação e depois eu entro com a subsolagem florestal. É um processo onde eu vou fazer os sulcos da área. Eu vou sulcar a área onde vai ser cortado 60 centímetros na terra e o adubo jogado a 30 centímetros. Aí esse é o processo, é o berçário da muda em campo. Depois desse processo da subsolagem florestal, eu venho e faço a implantação da muda. Essa aqui é uma florestinha que está sendo até feita a manutenção agora, ela está com média foi plantada em dezembro, está com média de 3 meses de idade. Então a muda que já está atingindo um padrão aí de 1,5 m, certo? De altura. Essa espécie aí, 144, ela vai atingir com 1 ano de plantio em campo a altura de 8 metros. Então é um desenvolvimento muito rápido do eucalipto. E é aqui no campo que o cuidado com as pragas deve ser redobrado. Hoje a maior praga para a muda em campo seria o cupim, né? E a formiga. Hoje seriam as 2 pragas maiores aí em campo para a cultura do eucalipto. Alguns casos, dependendo da idade, pode até ser recuperada a muda. Nesse caso aqui a formiga pode vir e pode dar um estrago na muda, mas a muda vai desenvolver. Em caso se a muda estiver muito pequena, é só fazendo um replantio da muda, porque a formiga chega e elimina a muda por inteiro. Hoje, uma das pragas que mais preocupam o Murilo é a corda de viola. Além de interferir na produtividade da planta, ela já causou muitos prejuízos por aqui. É uma praga que ela é rasteira, né? E ela vai e enrola no fruto do eucalipto, impedindo o desenvolvimento da mesma. Então, no início, é uma praga que, se não combater, é complicado. Tem que fazer a limpeza, a capina. E depois desse processo da capina vai ser feita a cobertura, que é em média de 60 a 90 dias após o plantio é feita uma nova cobertura, onde a gente joga um adubo mais nitrogenado, com a adição de boro, que é um adubo que vai segurar essa muda, dar força para ela na seca, para as raízes dela e elas suportarem a seca. Mas investir em eucalipto exige tempo e paciência. Isso porque depois de plantada, só daqui 5 a 6 anos que a árvore vai estar pronta para o corte. Esse clone é o 144. Ele vai atingir uma média aí de 300 a 450 metros por hectare, entre o 5º ao 8º ano, certo?
Então é uma produtividade aí para hoje 1 hectare vai pegar em torno de 1.600 a 1.700 árvores. Então em 1.700 árvores, se fizer toda a condução correta, você vai ter em média de 300 a 450 metros cúbicos estéreis de madeira, de eucalipto. É um investimento a médio e longo prazo, uma floresta de eucalipto. Então não é só plantar e achar que no outro ano vai ter dinheiro. Tem que plantar e esperar aí o tempo de 5 a 6 anos para a rustificação e crescimento da madeira. Depois de derrubadas, as madeiras estão prontas para comercialização. A do eucalipto pode ser utilizada para a produção de lenha, carvão vegetal e madeira para a indústria de celulose. As vendas são feitas de várias formas e dependem das características e da demanda do mercado local ou regional. Hoje eu comercializo o metrinho de lenha, né? O que é o metrinho de lenha? É a madeira cortada com média de 1 metro, né? E colocada no caminhão. Um caminhão hoje nosso está tirando em média de 25 a 35 metros de lenha. Isso depende se a lenha vai estar seca ou se ela vai estar muito úmida, com muito peso. Então, são vários processos que levam ao momento certo de cortar essa madeira e fazer o carregamento também. Meus maiores fornecedores são frigoríficos, curtumes, né, aqui próximo da região. O grande segredo do escoamento do eucalipto é a logística de entrega. Quanto mais perto o produto tiver do fornecedor, com certeza maior a lucratividade, né? Então a gente tem que focar bem na hora que for plantar eucalipto, saber a região que está plantando, para quem vai vender essa madeira, né? Para futuramente não ter surpresas e conseguir ter um preço que compense o investimento. Outro processo de produção do eucalipto é o sistema de silvipastoril, onde as árvores serão plantadas em um espaçamento maior, onde na mesma área será aproveitada para a produção da floresta e também da pecuária. Mais conhecido como ILPF, Sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta, o segmento vem se consolidando como uma alternativa viável de produção agropecuária, integrando os componentes lavoura, pecuária e floresta em rotação, consórcio ou sucessão na mesma área e, principalmente, por possibilitar que o solo seja explorado economicamente durante todo o ano. É o que já acontece aqui na propriedade do Murilo, que além de aproveitar bem as áreas, ele também consegue ter uma maior lucratividade. É uma cultura integrada na outra. E você vai ter uma maior lucratividade e maior aproveitamento das áreas. Essa lavoura aqui já está com 5 anos de idade, certo? O gado já está pastando aqui há cerca de 4 anos. Depois de média de 1 ano do plantio, você já pode soltar o gado.